Estamos em uma das cidades mais antigas da Inglaterra. Ela já foi celta, romana, saxã, invadida por vikings, bombardeada na Segunda Guerra Mundial e mesmo depois de tudo isso sobrevive. Bora lá conhecer? São 11h15 da manhã, a gente acabou de sair de onde a gente está hospedado e nós vamos andando até o centro da cidade pra gente conhecer os principais pontos, mostrar pra vocês e contar também um pouquinho sobre a história desse lugar aqui. Como vocês estão vendo, tá fazendo um sol maravilhoso, graças a Deus. Faz tempo que a gente não vê um sol tão forte. Eu acho que tá fazendo 20 graus. Uns 20 graus e, poxa vida, eu acho que melhor dia pra dar uma caminhada impossível. E a gente até ficou preocupado porque aqui, quando faz sol, ainda é um pouco frio também. E a gente ficou preocupado se a gente colocava muita camisa. Eu acabei colocando um moletom e uma camisa longa por cima. Mas eu confesso que eu já tô sentindo um pouco de calor. Pois é estranho falar de calor aqui. Eu também coloquei algumas peças de roupa. 3 blusas, pra mas ser eu mais fui um pouco específico. mais moderado. Ou ainda é porque é muito exagerado mesmo. Acabou de chegar aqui no nosso primeiro ponto, nossa primeira parada, que é o Nordenhay Garden. Olha, aprendi direitinho o nome. E esse jardim, ele é de 1612. Ele é considerado o primeiro espaço público aberto para a interação das pessoas De toda a Inglaterra, né, de todo o país. E antes da gente mostrar para vocês um pouco desse espaço, queria contar um pouquinho da história do povo dessa cidade, porque, como eu falei, essa cidade já foi um espaço, né, povoado pelas tribos celtas. Isso 400 anos antes de Cristo, muito antigo. E os Domanis, acho que era assim que se fala, a gente vai colocar aqui o nome, eles habitavam toda essa região sudoeste da Grã-Bretanha, como também a região norte da França. Então, a região celta, né, era bem vasta, e eles eram conhecidos como os Domonis, alguma coisa assim. E aí foi só depois de muito tempo habitando essas terras, caminhando por esses espaços aqui, quando os romanos chegaram e aí começou, enfim, um pouco da cidade que a gente conhece hoje, né? Porque a construção da cidade que a gente conhece hoje começou a partir dos romanos, e isso 50 anos depois de Cristo. Então, No ano 50 depois de Cristo, ou seja, essa terra aqui, esse espaço, essa cidade, né, que hoje a gente conhece como cidade, é muito antiga, tem tipo mais de 2.000 anos de história, e isso é muito legal. Então tu quer dizer que é que nem lá no Brasil, né? Os portugueses são os romanos e os domanes são os indígenas. Um pouco disso, mas ao longo da história, outros povos foram se inserindo, foram conquistando e foram trazendo suas culturas, enfim, né? Esse espaço, a história aqui, ela teve muitas participações. Eu acredito que a nossa história de exploração, ela é muito baseada, ela foi muito tardia, né? E muito baseada na cultura dos povos que chegaram e conquistaram e assim se estabeleceram. Mas aqui, tipo, teve toda aquela questão de povos conquistando povos e assim ao longo dos anos. Mas ainda é legal porque mesmo depois de tanta história, né? Depois, a gente tá falando de coisas de 2.000 anos, né? Mais de 2.000 anos. Ainda assim, essas histórias ainda são conhecidas. Essa foi conservada, né? Tipo, tem tanta história que a gente não conhece no nosso país. E aqui, histórias de mais de 2.000 anos. Nome dos povos, história, quem conquistou, não sei o que. Tá tudo documentado. Tá, mas o que é que essa galera romana veio fazer aqui? Então, pelos registros históricos aí, foi justamente na época da expansão romana, né, que eles estavam querendo conquistar diversos territórios aqui pela Britânia, que no caso essa é a região da Grã-Bretanha. E aqui, essa cidade, hoje, né, desde sempre, ela foi uma localização muito estratégica, porque além de ela ter um rio
que percorre diversas partes, ela é próxima do mar também. Então era uma região estratégica para eles conquistarem, né? E aí foi quando, no século I, 50 anos depois de Cristo, que eles chegaram por aqui. E aí eles fincaram raízes, né, do antigo território celta, bem exatamente nessa parte que a gente tá. E a gente vai mostrar para vocês. Bem nessa região a gente consegue ver algumas ruínas. Exato, o antigo forte que eles estabeleceram aqui. E eles trocaram o nome da cidade também. A cidade que antes tinha um nome, né, dos povos que habitavam aqui, que eram os povos do Mônio, alguma coisa assim. Eles colocaram o nome, começaram a chamar esse espaço, né, essa região de Isca do Mônio. Do Mônioron, alguma coisa assim. A gente vai colocar aqui o nome. E aí, isso tem a ver porque Isca significa água, tem a ver com a questão do rio que percorre a cidade, e do Mônioron, colocando a questão preservando, né? Porque de certa forma, preservando a questão dos povos que habitavam essa região. E aí a gente chega nessa parte onde eles construíram um forte e é preservado até hoje. Tem partes das ruínas aqui preservadas, inclusive com os tijolos romanos que foram fincados aqui da época. Na verdade, o forte tem uma parede, e essa parede, ao longo do tempo, ao longo de tantas invasões, né, que foi sofrendo a cidade, tem vários pedaços. Tem, tipo, um pedaço de uma época, um pedaço de outro século, um pedaço de outro século. E o legal é que tudo isso está conservado ali, naquela parede. Cerca de 70% que a gente estava olhando aqui é preservado ainda, da questão das pedras, enfim, dos registros históricos que a gente vai mostrar agora para vocês. Então, como a gente estava falando, essa parte aqui do parque, ela foi construído forte que serviu para proteger as invasões e tal, desde quando os romanos invadiram. Ai, não. Eles invadiram, sim. Quando eles invadiram aqui os povos celtas. Que não é celtas, são Celtics. É verdade, gente. Em inglês, né? O pessoal fala assim, a gente falando Celtic, não, é Celtic. Então, como a gente estava falando, ao longo dos anos, dos séculos enfim, esse forte ele foi sendo reconstruído, né? E como diz aqui, nesse informativo, existem vários tipos de rochas que foram usadas. Tem as fundações, né, que foi ainda da época romana, romana. Aí aqui que foram usados outros tipos de rocha. Pelos saxônicos. Aqui é a parte durante a época medieval. Aqui é o povo norman, acho que é normânico. Enfim, a gente consegue ver a história, né? A gente consegue ver aqui, na nossa frente. Aquela parte específica é essa exatamente aqui. Como a gente consegue ver a diferença dessas rochas, dessas aqui e de todas as outras. E isso é muito massa. Não, o engraçado é que, ok, invadiram, mas não destruíram tudo. Mesmo com o passar do tempo, a história foi sendo preservada. Não só depois da invasão, mas a história antes da invasão. Mas eu acho que é também por conta justamente que seria mais vantajoso, né? Cada povo que foi conquistando essa região, eles não iriam destruir o que já tinha sido feito, né? Eles só a fortificavam para proteger a região das outras pessoas que tentavam invadir, né? E aí agora a gente tá caminhando por essa parte aqui porque a gente vai pro nosso próximo destino, que é o castelo. Um castelo, e que tem uma curiosidade muito legal que a gente vai trazer aqui nesse vídeo daqui a pouco. E a gente viu uma portinha aqui, a gente pensava que era alguma passagem, mas na verdade eu acho que é só mostrando como era, né, aqui no forte, alguma passagem do forte, mas é trancado, não, a gente não consegue
Esse aqui nem é subir. o acesso a uma das torres, né? Não é acessar ao forte por inteiro. Acho que a entrada é pelo outro lado. Mas olha isso, como é impressionante a questão da grossura das paredes. E aqui na grama desse jardim, né, fica muita gente. E aqui, com certeza universitários, né, e tal. E a galera aproveita bem os espaços. Inclusive, né, um cheirinho de verdinho aqui, viu, filha? Tá assim, bem forte. Mas é massa, é legal porque, mais uma vez, ontem a gente tava vendo crianças no parque. E essas crianças, 10 anos, brincando no parque, sem os pais e tal. E é legal porque cidade pequena, você tem essa liberdade, né, de fazer esse tipo de coisa. Ainda mais sabendo que o país inteiro é cheio de parques, você aproveita esses parques. E queria muito que a gente tivesse essa liberdade, essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Não só a questão da liberdade, né, mas também até a questão da própria segurança, de habitar e estar nesses locais e nesses ambientes, né, de você não só frequentar, mas você ter a segurança também de estar presente. E aí a gente tá passando agora pela rua, tem um monte de gente, com certeza universitários, a galera olhando pra gente. E aí eu fico morrendo de vergonha. O Wendel é muito envergonhado com essas coisas. Eu já não tenho um problema com isso. Aqui, como ele falou, é um bairro... Um bairro não, uma cidade. É uma cidade. É uma town. Não, é uma city. É uma city. É uma cidade universitária. Então... E aqui, nessa região dessa cidade... Do centro? Do centro, tem algumas universidades de diferentes cursos e tal. E a galera jovem... Ai meu Deus, eu falando isso assim tão velho. Mas a gente vê jovem por todo lado, tipo assim, a galera nova mesmo. Adolescente não, né? Jovens, universitários. Jovens, vários jovens espalhados pela cidade. É no parque, é nos pubs, é em todo canto. Chegamos aqui na parte do castelo. Aliás, no que sobrou dele, né? Hoje em dia ele é conhecido como Exeter Castle. Exeter Castle, mas o nome dele original era Rogemont Castle e ele foi construído em 1066 pelo William, o Conquistador, justamente quando os povos normandos conquistaram essa parte aqui da Inglaterra, conquistaram essa região. E aí eles construíram um castelo bem aqui, próximo das ruínas romanas, justamente como demonstração de poder, né? Para dizer que eles estavam fincando aqui na cidade e seria aqui que eles ficariam. Ah, e uma curiosidade em relação ao antigo nome Rougemont, porque o castelo todo ele foi feito com tijolos de um monte que tinha aqui, que ele foi construído em cima desse monte, e os tijolos desse castelo foi construído com a areia desse monte, que tinha exatamente essa cor avermelhada. E uma curiosidade bizarra aqui de Exeter é que aqui foi executada a última bruxa da Inglaterra. Pois era uma mulher que ela se chamava Alice Molan e ela foi condenada e executada justamente aqui nessa parte, nesse castelo do Rogemont Castle, em 1685. E aqui, inclusive, tem até uma placa que vai trazer a memória, né, em homenagem a essa mulher que foi executada e acusada de bruxaria e morta nesse local. E aí, a caminho da catedral, a gente tá passando e vê um espaço aqui em ruínas, e aí a gente foi
procurar informações, né? A gente entrou para ver o que era. E a gente viu que esse espaço, ele era Arms House, alguma coisa assim. Eram espaços que pessoas ricas na Idade Média ofertavam para as pessoas pobres. Eram moradias populares que eles tinham nessa época. Era tipo como se fosse uma espécie de casas de caridade. E basicamente foram construídas durante o século XII, em 1142, se não me engano. A gente vai até colocar aqui melhor a data. E elas foram construídas em cima de ruínas romanas. E aí parece que aqui também já foi hospital, já foi um monte de coisa. E hoje essas ruínas só estão em ruínas porque durante a Segunda Guerra Hitler ordenou um ataque que tem até um nome esquisito que a gente vai escrever aqui. Ele ordenou que algumas cidades históricas da Inglaterra fossem destruídas. E essa, Exeter, foi uma delas. E essa cidade acabou sendo bastante afetada por conta dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. E aqui também, para além disso, né, hoje se encontra em ruínas, mas a gente também encontra alguns artefatos que foram encontrados durante escavações, artefatos históricos da época de eu não sei quando, porque não tem descrição. Não tem descrição. Mas assim, são de determinados tempos, né? Porque a gente consegue ver, além de louças antigas, a gente consegue ver garrafas que foram derretidas, latas de cerveja. Não tem explicado exatamente o que tinha, o que mas foi encontrado aqui. Chegamos agora aqui na catedral. Está aqui do nosso lado direito. E essa catedral, gente, ela é muito grande. Parece que é uma das maiores que eu já vi. Ela tem 96 metros de comprimento, pelo que a gente estava dando uma olhada. E uma curiosidade dela é que ela levou quase 300 anos para ser construída. Porque a construção dela iniciou ainda com os normandos, no ano de 1100 e alguma coisa. E aí ela começou a ser construída em um estilo, mas depois que outros povos, né, chegaram, ela começou a ser não refeito, mas eu acredito que o estilo acabou mudando para o estilo gótico. Fizeram um redesign nela e não estavam gostando, porque provavelmente o estilo antigo ia parecer muito com a população que tinha sido já conquistada. Aí eles, não, vou fazer agora do meu jeito para dar o meu toque. E ela, como a gente tá falando, é uma igreja muito grande, né? E a galera aproveita pra vir pra cá, ficar aqui na grama ao redor. É pago pra entrar na igreja. E a gente tem a premissa de que a gente não paga pra entrar em igreja. Não paga, gente. É inaceitável uma coisa dessa. Então a gente meio só vai dar uma voltinha por aqui e reparar melhor. E, gente, olha isso. Não sei se vocês conseguem ter noção, mas é muito grande. E não só grande, né? Como também muito alta. É uma construção muito imponente. E é muito engraçado ver a galera aqui na grama, porque o pessoal, tipo, se deita no sol, se deita aqui na grama. Tem muita gente e o dia tá lindo. Acho que agora tá fazendo uns 22 graus, mais ou menos. E realmente, de fato, olha isso. Enorme. Outra curiosidade dessa catedral é que ela possui um dos maiores tetos de pedra. Ela tem o teto todo de pedra, mas ela tem um dos maiores. Ela não é a maior do mundo, mas é uma das maiores do mundo com um teto com esse tipo de construção. O que nos faz perguntar como é que antigamente o pessoal podia fazer um teto de pedra. Eu acredito que boa parte dessas respostas esteja no tour pago por essa igreja, que a gente não vai pagar. Mas, de qualquer jeito, é impressionante. E essa é a entrada pro tour pago, né, dessa igreja. E eu acredito que a entrada da igreja também, a entrada principal deve ser por aqui.
Mas o mais interessante também é a parte de fora, que é a parte que a gente pode ir. Essas estátuas na entrada da igreja. Eu não sei se são santos, se são gárgulas, eu não... Tem, na verdade, tudo. Tem, acho que são apóstolos, deve ter santos também, não sei. Mas são muitas esculturas, são muitos e muitos e muitos. E lá em cima tem as gárgulas. Lá em cima, bem alto. E a gente consegue ver, tipo assim, o quão isso aqui deve ser antigo, porque a gente vê até a própria deterioração, né, do tempo. E sem contar que essa catedral, apesar dela ter resistido à Segunda Guerra, teve partes dela que foi prejudicada. Por causa dos ataques? Exato. Olha aí. E, agora conhecemos a catedral. Essa é a Catedral de Exeter. Outra parte interessante também, gente, é observar a questão do redor. Porque a gente consegue ver que todo o redor dessa região aqui é muito antigo. A gente estava passando ali por um bar que tinha a data na fachada de 1596, se eu não me engano. Ou seja, gente, olha a quantidade de anos. O Brasil tinha acabado de ser descoberto. Olha a quantidade de tempo. Então, é realmente muito fascinante, assim, a gente perceber o tempo das coisas, né? E ver a preservação, não só histórica, mas a preservação dos monumentos, da cultura, da história, enfim. É muito massa. Tá, saindo da catedral, a gente, graças a Deus, agora vai almoçar. A gente primeiro vai encontrar um amigo nosso e depois a gente vai comer alguma coisa. Isso a gente falou junto. E já são 2 horas da tarde, a gente já tá assim, um pouco cansado, que a gente tá fazendo todo esse tour a pé. Varado de fome. Sem falar que o sol assim tá de rachar. Não tá de rachar, mas tá quente. Eu acho Mas já disse, falar do sol daqui, morando onde a gente mora, é uma sacanagem. Mas assim, o sol, ele não tá fazendo frio, então é por isso que a gente tem essa sensação de ficar enfadado. É óbvio que é totalmente diferente do sol de Fortaleza, de onde a gente mora, mas enfim, ainda assim é um sol quente na cara e dá essa sensação de cansaço, sei lá. Gente, uma coisa que é muito engraçada. Aqui, pelo fato de estar fazendo sol, a galera aproveita, né? Eu acho que todo inglês não pode ver um sol que aproveita. E aí a gente vê pessoas assim andando sem blusa, o pessoal no parque meio que de short, de shortinho, pegando bronze, passando bronzeador, tipo, essas coisas no meio de uma praça, no meio de frente à catedral. É um costume diferente que a gente tem, do que a gente tem, né? Porque a gente não tem esse costume de ir pra uma praça e se bronzear. De pegar sol. E olha que aqui é uma região com praia. Mas uma coisa que eu achei engraçada é porque o pessoal que anda sem blusa, branco. Tão branco, mas tão branco que é engraçado. Então, hora do rango. Graças a Deus. Olá. Este é o nosso amigo. Say hi to Brazil. Olá, Brasil. Ele é o Franco, é o nosso amigo que a gente conheceu em Build. E a gente veio se ver aqui pela última vez antes da gente viajar novamente. E a gente tá tendo aqui um almoço bem caro e bonito com essa vista, mas bem caro. O Greg pediu um hambúrguer aqui caríssimo. Eu pedi isso aqui e uma cidra. O Franco pediu baguete. What did you ask for it? Baguete. A baguette with meat, um baguete com carne. E basicamente essas coisas aqui deu 58 pounds, né? Que a gente vai colocar aqui a conversão. Vamos. E a gente ainda tá um pouco traumatizado do preço, mas enfim, a gente se privou tanto, então hoje a gente vai poder curtir, aproveitar e bora comer, que a gente tá com fome. E aí esse local que a gente veio almoçar, agora a gente trocou de mesa, a gente tá bem
nas beiradas, nas beirolinhas do rio X. Exeter, que é a abreviação de Exeter. E é muito bonito aqui, né? É muito bonito. O nome desse local em específico é os Moinhos de X. Porque a história desse local, tudo aqui tem história, gente. Até o bar, até o restaurante. Que é um restaurante pub, esse bem aqui de trás. E aí a gente tava dando uma olhada que esse local aqui, esse pub, esse bar, já foi moinho de papel, já foi moinho de milho. E ele faz parte de um local, tipo, as construções aqui são de meados do século XV. E que ao longo da história foram sendo diversos outros estabelecimentos, né? Moinho de papel, moinho de milho. Tudo isso usando a força da água, né? Porque dá pra ver ali que tem até uma elevação, eles aproveitavam aquela parte ali da água, da queda da água, para fazer os moinhos virarem, para fazer aí o moer, o papel. Tem que ser. Pois é, interessante. Só mesmo a título de curiosidade. E aí a gente tá aqui aproveitando. A gente já viu, tem patos, né? Aqui no. Tem patos, a gente viu um cisne. É cisne ou é Sydney? Acho que é cisne. A gente viu um desses bichos aqui no lago também. E é muito tranquilo, muito calmo. Enfim, um ótimo local. Gente, um fato sobre essa cidade também. Aqui tem muitas elevações, né? Acho que pelo fato da gente estar numa cidade, numa região cheia de colinas, enfim. Então, olha o tamanho dessa escada que a gente vai ter que enfrentar agora pra subir. E tem várias espalhadas pela cidade. Ai meu Deus, acho que quem assistiu Cavaleiro do Zodíaco sabe. Parece as 12 casas. Meu Deus, não acaba. E aí a gente, quando acha que tá acabando, Não, eu pensava que era o final. tem uma curva com mais escada ali pra frente. Depois de alguns metros de escada, a gente finalmente chegou a uma rua. E, gente, sério, cansamos. Chega, meu coração tá assim, ó. Tu. E agora a gente vai pro centro porque o senhor Gregory. Senhor Gregory, não. Há uma necessidade de ir para o centro. E aí a gente vai lá, mas acredito que já deve estar fechado, esteja fechado. Já são 5 e quase 6 horas da noite. 6 horas da tarde. Já são quase 6 horas, porque aqui não existe esse negócio de tarde, não. Não existe negócio de tarde, não. Aqui só existe manhã e noite. Olha aqui, ó. E aí a gente tá caminhando sem destino praticamente, porque o Gregory não quis colocar no Maps. Eu não preciso de Maps. Aham. Eu sei me localizar só pelas estrelas. Mesmo estando de dia. E aí depois que a gente for no centro, a gente só tem mais um ponto que é muito histórico e curioso aqui da cidade, que a gente vai mostrar pra vocês também. Então, até já. A gente veio aqui no centro, que o Gregory queria ver umas coisas, mas tudo fechado. É, já tá tudo fechado e talvez amanhã a gente venha. Acredito que amanhã a gente possa retornar novamente. E aí a gente queria aproveitar para contar um pouco das nossas impressões, né, sobre a questão da cidade. Mesmo a gente não estando em uma cidade tão grande como Londres, mas só o fato de ser cidade, a gente observa coisas comuns de cidade, né? Questão de desigualdade, pessoas em situação de rua. A gente também vê muitos imigrantes, né? Que tem muita gente da Ásia, muitos chineses,
muitos vietnamitas, muitos indianos. Isso se reflete tanto na questão das pessoas, né, andando pela cidade, como também na culinária. Muitas lojas, muitos restaurantes de comidas, né, desses locais. A gente tem que falar também da questão de restaurantes, né, de outras culturas também, tipo mercados árabes, mercados poloneses, enfim, coisas que a gente não encontra muito nas vilas, né? A gente estava numa vila onde a gente não tinha esse impacto que a gente tem quando chega na cidade. Enfim, só uma observação que a gente teve agora. Acabamos de chegar em mais um ponto importante aqui da cidade e, sem dúvida, um dos mais curiosos e estranhos. Diz aí o que é. Estranhos não, é só mais uma prova viva de como a galera daqui adora preservar a história do local. Essa casa aqui, essa bem aqui da esquina, ela simplesmente foi movida. Ela saiu de um canto e veio exatamente para esse canto porque um grupo de arquitetos decidiu preservar a história. Essa casa, gente, ela é da Idade Média. Ela é conhecida como a casa que se moveu, The House That Changed. Aliás, That Moved. E ela data do século... Sei lá, ela é de... eu digo que é século XV. Século XV, porque ela foi construída por volta de 1450. E quando foi entre os anos de 1950 e 1960... eles estavam querendo construir uma via por onde ela ficava aqui, originalmente. Lá atrás. Eles estavam querendo construir uma nova via em que o plano era destruir essa casa. E aí, quando teve essa ideia, né? Diversos arquitetos, historiadores, enfim, a galera decidiu que essa casa, ela tinha um valor histórico e cultural muito importante aqui para essa cidade. E aí eles incluíram essa casa numa lista de patrimônios importantes. A serem preservados. A serem preservados, exatamente. E aí foi quando surgiu o plano de transportar essa casa. E foi muito curioso o transporte dessa casa, né? Porque ela pesa 30 toneladas. Ela pesa 30 toneladas, porque ela realmente é uma casa medieval. Ela tem essa estrutura medieval muito característica da época, que é essa estrutura de madeira, piso sobre piso. E aí, como foi o transporte dela? Pois bem, o transporte foi... Primeiramente, a galera reforçou a estrutura dela com mais madeira. Não tem nada de metal nessa estruturação. E aí, depois se adicionaram, colocaram ela sobre trilhos de metal, né? E foi trazendo como se fosse... Arrastando mesmo no trem, naquele trilhozinho de trem. Foi arrastando. E esse caminho de 70 metros... foi um trajeto de 70 metros. E demorou umas 4 horas. Porque ela foi literalmente movida. Enfim, uma curiosidade que a gente achou muito interessante, muito legal, muito curioso pra trazer aqui pra vocês. E um fato ainda mais curioso é que depois que ela foi movida, essa casa virou várias coisas, né? Hoje, ela é um ateliê de vestidos de noiva. E aí, hoje em dia, esse local aqui, ó... Aí só pra mostrar pra vocês mais de perto, algumas características, né? O nome, The House That Moved. E aqui tem essa estrutura de madeira. O que foi? Acho que o cara ficou com vergonha ali. E aqui tem alguns registros dessa mudança, ó. Não sei se dá pra ver, né? Dela sendo reforçada com a questão das madeiras pro transporte. Enfim. E é muito legal ver a preservação dessa casa. Ela não estava em um estado perfeito quando ela foi transportada, mas eu acredito que teve algum processo de restauração. Acho que teve algum processo de restauração. Mas mais um ponto aqui de Exeter que foi legal ter conhecido. E que vale a pena conhecer. E que, mais uma vez, é muito massa essa questão da história, que a galera gosta de preservação da história. E essa casa é uma prova viva de que realmente, quando querem, as pessoas fazem. Gente, a gente chegou no final do nosso rolê aqui em Exeter. Essa cidade é linda. Historicamente,
perfeita. Cada detalhezinho dessa história, dessa cidade, ela é mágica. A gente gostou muito de conhecer aqui. Tem um pouco do caos de cidade grande, mas ainda assim consegue ser mais tranquila por não ser uma cidade tão grande como Londres ou outras capitais. A gente sempre faz uma brincadeira dos cantos que a gente visita, de quais aqueles que a gente gostaria de morar ou não. Eu, particularmente, não gostaria de morar em Londres, mas aqui em Exeter, sim. É uma cidade que tem tudo aquilo que eu queria. É lindo, é pacato e é, ao mesmo tempo, super divertida. Tem a diversão da cidade grande, os pubs, barzinhos, cantos culturais pra você conhecer, muita gente, mas ainda assim ela tem cantos que ainda tem a tranquilidade. Exatamente. É linda, a cidade é linda. As pessoas são legais, as ruas são cheias de história, tem casa que anda, Cada canto que você vai tem uma coisa pra você descobrir. E eu espero que vocês tenham sentido um pouco do que a gente quis transmitir nesse vídeo, que vocês tenham gostado do que a gente mostrou. A nossa jornada aqui nessa cidade está chegando ao fim, mas a gente ainda vai continuar explorando e viajando por outros cantos aqui da Inglaterra. E é isso, deixa o like aqui nesse vídeo, comenta o que vocês gostaram, o que vocês querem ver nos próximos vídeos e continua seguindo aí a nossa rota sem pressa. É isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.